Boa noite a todos. Então vamos abrir por acaso o nosso livrinho, Sementes de Felicidade. Confesse-se a Deus. Em silêncio, converse com Ele como quem fala com o melhor amigo que você tem. Abra o coração e diga-lhe das suas fraquezas e dos seus erros. A conversa com Deus transforma, revigora e constrói em você uma forma nova de alegria e de compreensão das coisas. Planifica a sua inteligência e revigora a sua disposição de viver. Fortalece a paz. Abrir-se para Deus é aflorar o que temos de melhor. Então convido a todos agora para respirar profundamente, fechar os seus olhos e nos conectarmos com o alto. Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre de luz. Pedimos também a todos os bons espíritos que sempre estão conosco na nossa noite de palestras, que se façam presentes mais uma vez. Pedindo sempre o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje, lembrando sempre de pôr em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que está se iniciando. E pedimos que possamos ter uma semana cheia de paz, serenidade, paciência, acima de tudo, muita saúde para todos nós, que possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco em todas as situações e problemas que poderão existir nessa semana que está se iniciando. Pedimos também que essa luz maior que está sobre nós nesse instante, adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, hospitais, asilos, orfanatos, presídios, que iluminem a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Que possamos sair daqui fortalecidos e com a certeza dessa luz maior em nosso coração. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 3, que inicia lá na questão 154, onde os Espíritos nos trazem apontamentos acerca da separação da alma e do corpo no momento do desencarne. A forma de separação da alma encarnada do corpo, que ela possuía até o momento do desencarne, não foi esclarecida pelos filósofos e correntes religiosas humanas, razão pela qual os próprios espíritos se encarregaram de a desvendar e desmistificar. É uma frase corrente dentro da sociedade humana de que a morte seria um mistério e ninguém seria capaz de desvendar o que acontece, os meandros e os mistérios do que acontece além da fronteira do desencarne, além da fronteira da morte. E as pessoas costumam dizer que ninguém voltou para contar como é. Na verdade, nós temos sim relatos muito contundentes e muito expressivos. E nós temos também a doutrina espírita que nos mostra, através dos próprios espíritos, eles, já que ninguém volta da morte, mas os espíritos que não morrem, os espíritos que todos somos e que simplesmente abandonam o corpo. O espírito abandona o corpo, como alguém que no final de um dia de trabalho entra no seu banheiro, tira a roupa que usou durante o dia e toma um banho para colocar uma roupa limpa e iniciar o descanso da noite. Os espíritos descrevem dessa forma o momento da desencarnação. Mas isso é uma forma alegórica, uma forma muito simplificada, porque os próprios espíritos depois nos mostram como isso é intrincado, como possui etapas. E como existem coisas que auxiliam e coisas que dificultam essa passagem, esse momento. Não há razão para que nós, criaturas
criadas por Deus, irmãos do Cristo que todos somos, não há razão para que nós imaginemos coisas terríveis ou tenhamos medo, tenhamos receio. É claro que é um momento delicado para todos nós, é o grande momento em que nós nos colocamos como criaturas realmente pareadas com Cristo, irmãos dele, como ele nos chama, como cidadãos que se manifestam, que pensam e que vivem num universo todo e não só no planeta Terra. E esse aspecto da matéria, esse aspecto do nosso planeta, esse aspecto do corpo físico, ele precisa ser como é, ele precisa se conectar com o nosso espírito da maneira como ele faz, para que nós, estando aqui, aproveitemos ao máximo e aproveitemos o melhor possível esse período que aqui estamos, porque ele é repleto de saberes e de aprendizados. E esses saberes e aprendizados formam para nós uma escola divina. Mas nós precisamos abstrair, nós precisamos ampliar o nosso horizonte, nós precisamos amplificar esse nosso entendimento para que nós não fiquemos tão acanhados, não fiquemos tão como a ostra restrita à sua própria concha, muito dura por fora, muito maleável e mole por dentro e presa a um recife aonde ela dali não se mexe. Precisamos ampliar a nossa visão, precisamos ouvir o que os Espíritos têm a nos dizer, porque hoje estamos encarnados, mas ao nosso turno nós nos tornaremos os Espíritos que somos, abandonaremos o corpo que temos, entraremos na realidade espiritual, vamos trazer de lá também novos conhecimentos e reencarnar novamente. Tantas vezes quantas forem necessárias, aqui ou no orbe que mais se adequar a nós. Então, realmente da morte ninguém volta, mas os espíritos que não morrem nos trazem de lá as notícias e dizem, você ainda não pode ver, mas é assim. E nós já entramos na matéria, já entramos em corpos físicos e saímos deles inúmeras vezes, diversas vezes. Mas isso fica guardado para nós quando nós entrarmos na realidade espiritual. Lá nós vamos ver as encarnações que tivemos, lá nós vamos ver a quantidade de vezes que entramos e saímos do corpo físico, e quando estivermos lá, esse período na Terra e esse período de perturbação após a morte, após o desencarne, ele vai fazer todo sentido. E nós não teremos razões para nos sentirmos com medo. Rompidos os laços físicos, a alma volve para a verdadeira vida que temporariamente abandonara, em virtude da sua necessidade educacional e evolutiva, mergulhando na vida planetária e vivenciando nela tudo o que necessita nesse tocante educativo. Então nós reencarnamos, mas a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida do espírito. E nós saímos dela temporariamente, como se nós fôssemos ainda crianças e saíssemos de casa e fôssemos para a escola. Muda completamente a família, ela fica ampliada, muda completamente a casa, agora nós estamos na escola, muda completamente a didática, em casa a gente brinca, em casa a gente come, em casa a gente corre, na escola a gente tem que ficar sentadinho, a gente precisa ficar lá aprendendo, a gente não sabe assim muito bem para que nós vamos usar lá o Teorema de Pitágoras, a conjugação dos verbos no passado imperfeito do pretérito e tantas coisas, né, que de repente a gente se pergunta por que será? A gente vai para a escola porque nós precisamos, no planeta em que estamos, sermos municiados das coisas daquele ambiente, daquela cultura, daquela fala, daquela linguagem, daquele período histórico. Somos reencarnados, mas precisamos ser abastecidos de informações e de subsídios. Da mesma forma, nós precisamos reencarnar, porque o nosso espírito veio lá dos seus mecanismos das sensações, das células mais
primitivas, depois nós passamos para criaturas maiores, nós auxiliamos talvez a saída do peixe para fora da água, vivenciando as formas terrestres de vida, nós nos movimentamos em diversas configurações corpóreas, até que atingimos o nível de consciência necessário sobre nós mesmos e sobre o ambiente, passamos a reencarnar nas formas humanas, lá nos grupos primitivos, viemos evoluindo, e hoje nós já somos como somos, porque nós participamos daquilo que é necessário para que o espírito atinja o grau de espírito puro, como que o Cristo é o nosso grande exemplo. O Cristo é um espírito puro, ele não necessita mais reencarnar em corpos materiais. Nós ainda necessitamos. Mas para nós chegarmos nessa condição, para sermos como ele mesmo disse para nós, como ele mesmo transferiu essa informação, para chegarmos a essa condição, precisamos ser municiados de todas as informações necessárias com que nós iremos nos qualificar e nos classificar como espíritos puros. E o Cristo, depois que se transformou em espírito puro, ele percorreu toda a escala dos espíritos puros. Kardec cita isso. As obras subsidiárias também, Emmanuel também fala disso. E nós precisamos dessas informações. Nós precisamos entender o que é a violência, nós precisamos entender o que é a caridade, precisamos entender o que é a convivência, precisamos entender o que é o auxílio, a dificuldade, a prova, a expiação, precisamos todas essas informações. E muitas vezes nós adquirimos essas informações, só que nós estamos alheios. Aquilo já faz parte de nós, já está em nós já encontramos essas informações dentro das nossas existências, mas elas estão lá, endormitando. E nós precisamos, às vezes, ser acordados. Nós precisamos encontrar a dificuldade, nós precisamos encontrar o conflito, nós precisamos encontrar o amor, nós precisamos viver aquelas informações para que elas aflorem, para que elas façam sentido, para que elas venham para a consciência, para que nós as utilizemos todos os dias e às vezes o dia todo, porque é necessário, para que nós tenhamos uma linha de pensamento que não se desvia, que se conduz por aquilo que é o caminho do Espírito. Então nós precisamos aprender e exercitar, e aqui é que isso é possível. Então, estamos encarnados, e quando nós abandonamos o corpo, nós levamos essas informações. É o nosso processo evolutivo, é o nosso processo educacional. E, quando nós mergulhamos aqui na matéria, nós enfrentamos as limitações naturais que o corpo oferece e entramos então nesse processo educativo que nos conduz e nos faz evoluir. O Espírito traz na sua romagem pelo planeta somente aquilo que já acumulou em evolução e aperfeiçoamento moral. Equação que se equivale no momento do retorno, quando leva somente o que desenvolveu naquela encarnação. Então, entrar na encarnação e sair da encarnação são para nós momentos graves e importantes. O momento do reencarne é muito mais demorado. Quando nós saímos da realidade espiritual e voltamos para cá, também entramos num luto. Nós sabemos que aqui é difícil, que o corpo pesa e nos dói, que as pessoas nem sempre estão no mesmo grau evolutivo daqueles que nos acompanhavam na realidade espiritual e que torciam e nos impulsionavam para a reencarnação. Encontramos pessoas difíceis, pessoas violentas, lugares ainda complicados, culturas que muitas vezes não nos representam e não nos recepcionam, e nós trememos às vezes. E quando nós saímos daqui, porque estamos acostumados, apesar da luta, apesar da dor, apesar da dificuldade, nos acostumamos com o planeta. Nos acostumamos com aquelas pessoas difíceis, e é para ser assim mesmo. Nós nos acostumamos com aqueles que amamos, ou que aprendemos a amar durante a reencarnação e não queremos abandoná-los agora que estamos acostumados ao convívio material. Mas não tem outro jeito. Quando a gente vem,
O Espírito só traz aquilo que é do Espírito. O Espírito vem com a sua bagagem acumulada e da evolução que já enverga. E quando o Espírito parte daqui, ele também não leva absolutamente senão as coisas do Espírito. Vem as coisas do Espírito, parte as coisas do Espírito. Não trazemos absolutamente nada. Trazemos a esperança, trazemos a coragem, que depois as perdemos na trajetória, no caminho, e depois a refazemos, né? Respira fundo e vai, é o que nos dizem. E quando a gente sai é a mesma coisa. A gente vem com as coisas do Espírito e volta com as coisas do Espírito. Mas a gente não percebe, a gente acha que as coisas materiais, pelo apego que elas representam para nós, que elas nos são muito caras. Nossa, como é importante aquela casa, como é importante aquele trabalho, como é importante aquela família, como é importante aquela cultura. Mas eu tenho uma notícia para nós. Segundo os cientistas, esse planeta aqui não tarda. E um dia o nosso Sol vai crescer tanto lá nos seus processos evolutivos, que também por ele passa, e um dia o nosso Sol vai ser completamente destruído, o nosso planeta vai ser completamente destruído pelo nosso Sol, pela nossa estrela. Então essas coisas materiais que são daqui, pensa, entrar no Sol, não vai sobrar nada. Vai ser uma destruição completa até ao nível atômico, nem molecular, atômico. Então essas coisas materiais, elas são importantes. A nossa escola está aqui, a nossa tradição está aqui, as pessoas com quem convivemos estão aqui, a nossa história. A nossa história, veja só, a nossa trajetória, a história que escrevemos no nosso processo evolutivo é aqui, mas não vai durar. Então a gente pode ter, sim, essa energia, esse elemento construtivo em nós que valoriza o material. Mas a gente precisa ter em nós que nós iremos residir no universo como um todo. Inclusive, Emmanuel diz assim, que o Cristo, quando recebeu as cinzas incandescentes para que se fizesse o planeta Terra, o planeta dele já nem mais existia. Inclusive ele diz, né, o lugar da onde eu vim não é aqui, não é daqui. Então, de onde ele veio? E ele estava aqui. Ele referenciava-se a algum lugar que talvez não exista mais, mas a casa dele não era o planeta Terra. Mas ainda assim, ele veio para cá e fez um bom trabalho e nos amou no processo, e nos ensinou no processo. É a cinza incandescente que ele transforma num planeta. Então nós precisamos também olhar para isso. Aquilo que a gente valoriza tanto em equações materiais, talvez agora, nessa transição planetária, talvez no nosso juízo, talvez nas nossas avaliações, a gente chegue à conclusão que está na hora de irmos para um outro orbe. E daí lá vai ser o nosso novo endereço. Lá teremos uma nova cultura, lá teremos um novo desenvolvimento, lá teremos uma nova escola. E esse mundo vai ser tão válido como é a Terra para nós hoje. Então, as coisas materiais são importantes, o corpo material é importante, mas vamos dar a ele o valor, a razão e o tempo que ele precisa e vamos nos qualificar e nos melhorar como espíritos que devemos ser. Se o espírito mantivesse seu olhar voltado somente para o caminho que deve seguir, confiando naqueles que amorosamente lhe tutelam a jornada, sem desviar o olhar do horizonte evolutivo, de muitos dissabores se furtaria por olhar para trás, para as coisas materiais. Então isso ocorre muito. Na hora que abandonamos o corpo físico, na hora em que vamos entrar na realidade espiritual, nós hesitamos. Nós nos paralisamos, nós temos medo de olhar para frente e olhamos para trás. E daí lá nos evangelhos nós temos a parábola da mulher de Ló. Foi dito que não era para olhar para trás. Foi dito que era para sair da cidade e não olhar para trás. E a mulher de Ló para, hesita e olha para trás. E quando ela faz isso, ela se transforma numa estátua de sal. Ela cristaliza. E é o que nós fazemos.
Quando nós chegamos nesse momento de abandonar o corpo físico e a realidade material, precisamos ter dentro de nós uma gavetinha onde nós vamos puxar e abrir o pergaminho e ver, ouvir e entender que aquele é o momento final, talvez, né, seja o momento final da nossa estadia no planeta, e nós precisamos ir para onde devemos seguir, sem olhar para trás. Porque aquilo que fica para trás, seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos, sejam as coisas materiais que possuímos e construímos, sejam os nossos pais mesmo, eles estão nas mãos de Deus. E por conseguinte, sob a tutela do Cristo. Você quer alguém melhor para cuidar daquilo que você está agora deixando? Então não tenhamos dúvida. Nós nos furtamos de muitas coisas quando sentimos chegar em nós essas energias do desencarne e seguirmos para aonde devemos ir. E nós temos um livro, por exemplo, acho que o nome do livro é Voltei, que o espírito, a filha desencarnada e o amigo desencarnado vêm até Frederico Figner, levam ele, tiram ele do velório, levam para a praia, ele vê o dia amanhecendo, vê outros que estão na mesma condição que ele, a filha de um lado e o amigo do outro fazem com que ele volite e dizem, agora nós vamos. E quando ele está indo, ele olha para baixo, vê a cidade do Rio de Janeiro, pensa no próprio velório, pensa no próprio corpo, pensa nos filhos que ficam e ele simplesmente cai ao chão de forma barulhenta. Ele se estrambelha no chão. E daí o amigo dele desce de onde estava, volitando, chega perto dele, ajuda ele a se levantar e diz assim, você viu o que acontece quando a gente não vigia com o nosso pensamento? É uma passagem assim, ela é engraçada, espirituosa, né, digamos, espiritualmente falando, mas ela vem recheada de aprendizagens e de orientações. Quando ele lembra das coisas, quando ele esquece que ele está sendo levado pelo amigo e a filha para a realidade espiritual, para a colônia espiritual que eu receberia, ele cai ao chão como se ele fosse um saco de batatas. Então nós somos amorosamente tutelados, a nossa jornada não está, nós não estamos nela sozinhos. Primeiro que nós temos um guia, que é o nosso mestre. E ele nos diz, vem para mim sem medo. Eu tenho aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E nós não precisamos olhar para trás. Nós não precisamos nos cristalizar o nosso movimento nas coisas materiais. Não precisamos temer por quem fica e pelo que fica. O que fica vai ser destinado. Não há a menor dúvida. E quem vai destinar é aquele que pode e que faz sempre do melhor jeito e utilizando os critérios do coração e do amor. Quanto aos sentidos, o espírito não sente nada doloroso, nenhuma dor o desequilibra, pois que a dor é um fenômeno material do corpo e o corpo não toma parte nenhuma no desencarne. Ele simplesmente deixa de responder e se desliga gradativamente, nos libertando. Então, morrer dói? Não, não dói, porque o que dói é o corpo. E o corpo não toma lugar, ele não participa do nosso processo de desenlace. O corpo simplesmente, sentindo que o espírito está se desconectando dele, o corpo se desliga gradativamente. É assim. E dizem os espíritos que todas as noites, quando a gente entra no sono noturno, todas as noites, quando a gente dorme, é como se a gente estivesse realizando um pequeno exercício de desencarne. A forma como dormimos é a maneira como desencarnamos, sem dor.
Porque a dor é um fenômeno do corpo. E o corpo vai se desligando, deixa de responder, não tem mais estímulos para ele, e ele liberta então o espírito, que segue para a realidade espiritual, levando consigo somente aquela perturbação, aquele momento do transpasse, onde nós saímos de uma realidade e entramos em outra. Nós estávamos acostumados aqui, agora vamos ter que nos acostumar ali. E isso realmente causa uma certa perturbação. Mas não o fazemos sozinhos. Se nós formos olhar lá no Livro dos Espíritos e nas obras subsidiárias, nos bons romances, nós sabemos que existem espíritos que só fazem isso. Eles vêm e começam a desligar as coisinhas que nós temos no corpo para que nós consigamos nos libertar. Só fazem isso. E daí aqueles amigos espirituais que podem estar conosco, que têm condições de nos auxiliar neste momento, vêm, eles estão felizes. E, enfim, nós estaremos com eles, eles estavam com saudades, eles queriam conversar conosco de espírito para espírito. E eles vêm nos acompanhar, às vezes eles estão exultantes, porque a gente, apesar das dificuldades e das ignorâncias e das intempestividades, a gente consegue realizar bons trabalhos. E eles ficam felizes, estão conosco, nos aguardando. Na morte natural, que vem pelo esgotamento dos órgãos, próprio da idade e do envelhecimento, abandonamos o corpo sem o perceber. Veja só. Tantos medos e tantos receios, e nós saímos do corpo e nem percebemos. E é um problema quando a gente não percebe e não tem essas noções que o Espiritismo traz para nós. Quando a gente não tem essas noções, a gente imagina que ainda está vivo. Nossa, nunca me senti tão bem. Não sinto dores, não sinto contratempos, nada me atrapalha, minha mente nunca esteve tão límpida. Mas já desencarnou. E não percebe. Abandonamos o corpo sem perceber, como uma lâmpada que se apaga gradativamente por falta de bateria, da bateria que ele mantinha, ou do óleo, né? O combustível lá vai acabando, o paviozinho apaga. O corpo fica lá esfriando e o espírito sai e às vezes nem percebe. Em virtude do longo processo que fixa uma alma ao corpo que ele recebe, o renascimento é muito mais complicado e demorado do que a morte. Mas esse processo intrincado, quando interrompido, deixa fortes impressões no espírito, que necessita de tempo para se refazer. Então, quando nós saímos do corpo, o corpo físico deixa no nosso espírito impressões. Nós estávamos até então conectados a esse corpo. E nós estávamos conectados a esse corpo com dores no tornozelo, no quadril, no cotovelo, nas costas. Nós tínhamos fortes problemas gástricos, né? Nós tomávamos remédios, estávamos acostumados com aquilo. Aquilo nos impressionava de forma muito eficaz, né? O corpo e o espírito trabalhando juntos são muito eficazes. Mas, para o espírito que abandonou o corpo, isso são impressões. São impressões. Não existe mais a dor nas costas, porque aquela dor nas costas estava lá na hérnia de disco que nós tínhamos. Não tem isso no espírito. O espírito se movimenta de maneira diferente. O corpo perispiritual, ele é muito mais leve, muito mais diáfano do que o corpo físico. E aquelas dores, aquelas sensações, aquelas impressões, elas estão em nós. Mas nós não temos mais o corpo que as causa. Então, precisamos entender que, saídos do corpo, nós vamos ter impressões. Nós vamos ter em nós essas sensações, mas nós iremos trabalhá-las, nós iremos entendê-las. E elas farão parte daquilo que foi estar encarnado, daquele processo todo que era o nosso corpo físico. Devido ao perispírito ficar impregnado pelo contato que mantinha ao corpo e de receber todos os influxos que ele emitia, muitas impressões ainda podem ser sentidas no espírito, que deve se esforçar para entender essa nova situação
e eliminar de si esses reflexos fantasmas. Então aquela dor que nós vamos sentir estava no corpo, não está no espírito. Mas é um reflexo e nós precisamos começar a colocar aquilo dentro do esforço que devemos fazer para eliminar de nós esses reflexos fantasmas. Por exemplo, frio, fome, sede, dor, sono, são coisas que o espírito não sente, mas que o corpo físico sente. O cansaço e a fome são do corpo. Quando nós desencarnamos, nos trazem as tradições espirituais que a oração e a reflexão são os alimentos do espírito. Respirar profundamente alimenta. Temos isso, a dor que nós vamos sentir, e a fome que vamos sentir, e a sede que vamos sentir, e o frio que vamos sentir, farão parte das experiências que tivermos. Quanto mais estivermos na realidade espiritual, menos desses reflexos fantasmas iremos sentir. Começaremos sim a vivenciar a realidade espiritual e entender os movimentos do espírito lá e aquilo que é as coisas do espírito, uma vez que estamos desencarnados. E o nosso perispírito leva consigo uma energia física durante muito tempo, mas que ela, com os devidos entendimentos, ela se transforma na sua razão e nós colocamos isso como os aprendizados, como as lembranças que tínhamos da encarnação que se encerra. Para aqueles que se acreditam espíritos imortais e se concentram em evoluir, o momento da morte é uma libertação e rapidamente se concretiza. Mas para quem a vida é toda material, toda sensual nos seus apelos, o desenlace é longo, demorado na impressão e repleto de desilusões. Então, quando a gente ela tinha lá os seus apelos, nós vamos nos demorar no nosso enlace, nós vamos nos demorar nessas impressões. E como nós já saímos da realidade material, mas nós ainda não entramos, não adentramos, não aceitamos a realidade espiritual, nós ficamos como que o umbral da porta. Nós não saímos do ambiente onde estávamos e não nos manifestamos no novo ambiente que nos aguarda. Nos cristalizamos no pior lugar, no umbral. E é essa a definição de umbral que André Luiz traz para nós no livro Nosso Lar. É quando nós, já sem corpo físico, não entramos na realidade espiritual e não aceitamos essa realidade, não entendemos essa realidade. Não somos capazes de colocar para nós mesmos que as pessoas que estão lá e que nos chamam e que dizem, e que nos apontam e que nos servem e que nos cercam, que esses espíritos que vêm e que falam conosco de espírito para espírito, que esses espíritos estão ali para nos auxiliar, nós não aceitamos isso. Nós nos cristalizamos olhando para trás e não olhando para frente. Nós deixamos de evoluir, nós nos concentramos na matéria e nós desperdiçamos as potencialidades do espírito. Então a vida material é importante, os apelos que ela tem é para que nós a veneremos e a vivamos no seu potencial e na capacidade que tem de nos educar e nos fazer evoluir. Mas a vida espiritual é a verdadeira, espíritos nós somos. E nós precisamos nos concentrar em evoluir. E precisamos entrar na realidade espiritual quando abandonamos o corpo físico. Jamais ficarmos cristalizados naquilo que André Luiz define para nós como sendo o umbral. Uma vez que toda ligação foi rompida, o justo sente o alívio do processo que termina e não teme olhares e julgamentos. Mas o mal sente vergonha dos próprios atos e as dores morais que o acompanham para onde for. O fazem sofrer de pesares que não existem no corpo físico. Então, rompido o laço que nos prendia ao corpo físico,
Se nós nos colocamos como espíritos, se nós cultivamos as coisas do espírito, se nós observamos o exemplo do Mestre, e ele deu todos os exemplos, se nós o fazemos, quando nós temos cumprido a nossa jornada terrestre, nós sentimos alívio. E como nós pleiteamos para nós essa realidade da forma como vivemos no planeta, nós vivendo no planeta, trabalhamos em prol daquilo que precisamos para o nosso espírito, nós agindo assim não teremos medo de olhares e nem julgamentos. A nossa consciência permanece tranquila e serena. Se nós trabalhamos para as coisas do espírito, quando acaba a jornada terrestre, fizemos o melhor possível com aquilo que tínhamos, com aquilo que aprendemos, com as lições e as orientações que recebemos, fizemos o melhor. E às vezes a gente diz assim, mas eu queria tanto fazer um beija-flor, mas eu acabei fazendo um urubu. Mas você estava tentando. Você tentou fazer? Tentei. Mas no meio do processo ali, mas você tentou. A tua consciência diz para você, eu queria fazer um beija-flor. Você lamenta porque você conseguiu fazer um urubu, mas você queria um beija-flor. Que coisa, eu queria tanto fazer um beija-flor. Agora, e quem quer fazer urubu? Como é que vai se sentir? Mas você não, na hora que você estava fazendo lá, você não pensou que você podia fazer um pardalzinho? Não, eu queria fazer um urubuzão, daqueles assim. É o que acontece com os maus. A vergonha dos próprios atos. A gente chegar na realidade espiritual e ver que aquilo que a gente estava vivendo na Terra, então era passageiro. Então veja só, eu realmente sou um espírito. Então era verdade, era verdade. Mas e aquelas coisas que eu fazia escondido lá que ninguém viu? Bom, tu viu? Está na tua consciência. E assim você pegou a inteligência, você pegou a saúde do corpo, você pegou o dinheiro material, você pegou o trabalho e corrompeu. Você foi mal. Você foi mal com família, você foi mal com trabalho, você foi mal com sociedade, você corrompeu tudo. E aí esse indivíduo, não importa onde ele vá. Não importa que ele corra de volta para a Terra, não importa que ele se refugie no umbral, não importa que ele procure, não existe lugar aonde você vá, não existe forma de você abandonar o planeta, não existe maneira de você descansar, porque aquilo está na sua consciência. E as pessoas às vezes até vão olhar para você, porque ali em cima diz, não teme olhares e julgamentos. As pessoas até vão olhar para você e o julgamento delas vai ser misericordioso e o olhar delas vai ser de compassivo. Mas você, na tua consciência, vai ter problemas. E isso não existe no corpo físico. Porque aqui a gente está anestesiado, nós somos extremamente limitados, mas lá nós não temos mais corpo para doer, mas nós temos uma consciência. Nós temos um processo que nos cobra, que nós somos juízes terríveis conosco mesmo e com os outros. Lá é complicado. E nós precisamos entender, os espíritos dizem, se esforça quando você está aí. Faz o teu beija-flor do jeito que dá. Mas se esforça. Usa a família o melhor possível. Usa a sociedade de forma justa. Usa o trabalho de forma correta. Cuida do teu corpo, cuida do teu próximo, faça caridade. Seja caridoso. São coisas do espírito que fazem bem para o espírito. Agora, o crime que nós fazemos na Terra, ele vai junto com o espírito. Agora, o amor que nós exercemos na Terra, ele vai junto com o espírito. São as coisas que o espírito leva. Aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele praticou. E que a própria consciência é a única testemunha, muitas vezes. No caso da matéria. Então precisamos entender que quando estamos aqui, não deixamos de ser espíritos.
Nós estamos temporariamente encarnados. E quando sairmos daqui, voltaremos a ser o que somos. E o que somos? O que somos? É preferível o alívio do processo, sem temer olhares e julgamentos, ou a vergonha dos próprios atos e as dores morais que nos acompanham aonde for? O Livro dos Espíritos, isso aqui sozinho já dava uma palestra inteira. Poderíamos falar e poderíamos discorrer muito sobre isso aqui. Porque é isso aqui. Chegar lá de consciência, a melhor consciência possível. E muita coisa que existe e que somos testemunhas da nossa própria consciência, nós corrigiríamos se, diante dos pensamentos e dos atos que estamos prestes a praticar, nós parássemos 2 segundos, lembrássemos do Cristo e pensássemos assim: será que isso, se eu fosse me aconselhar com o Mestre, será que isso faria brilhar o olho dele? A gente não vai acertar sempre, porque nós também temos as nossas limitações, né? Mas a gente iria errar muito menos. O Mestre Jesus viveu todas essas etapas e depois de abandonar o corpo, se apresentou de maneira a não deixar dúvidas nos seus seguidores, para testificar que permanecemos como somos e carregarmos aquilo que acumulamos no cofre do coração e na mente consciente. Então, a doutrina espírita, às vezes as pessoas elas param e pensam: mas será, né? Será? Isso que os espíritos trazem, que está lá na doutrina espírita, será mesmo? Será que é assim mesmo? O Cristo é o nosso modelo e guia. E o Cristo vivenciou todas essas etapas. Ele veio, ele nasceu, ele teve família, ele trabalhou, ele cresceu, ele participou lá junto com os seus apóstolos, ele sofreu tudo o que ele sofreu, ele desencarnou e voltou. Ele se apresentou, ele ficou 50 dias com os seus apóstolos depois da morte dele. Que é a festa do Pentecostes, né? Ele se apresentou como ele era, inclusive com as marcas, para que os seus seguidores não tivessem dúvidas. Tem alguma dúvida que ele morreu? Não teve. Tem alguma dúvida de que ele estava com os apóstolos? Não é possível ter dúvida. Tudo aquilo que os evangelhos trazem para nós testifica. O Mestre diz assim: olha, vocês são como eu, e eu estou passando por isso. E eu estou aqui, eu não estou no céu tocando harpa, eu não estou na campa, guardado, esperando alguma coisa. Eu estou aqui. E eu estou trabalhando, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou de novo na lida, nós estamos juntos. Então, quando nós olhamos o Cristo na sua trajetória e ouvimos as palavras dele, nós podemos fazer essa analogia de que os espíritos que agora volvem, e eles dizem que vieram porque receberam autorização para fazê-lo, era o momento de trazer para a Terra as orientações do plano espiritual para quem estava encarnado. Nós estamos encarnados. Nós temos a doutrina espírita. Nós temos a realidade espiritual nos aguardando. E a morte é um fato. Não há como negociar, não há como fugir. Irá acontecer. Como vamos nos conduzir quando chegar o nosso momento? A doutrina espírita é capaz de trazer para nós esses subsídios e essas orientações. O Livro dos Espíritos tem, lá vem como perguntas, eu procurei tirar e extrair de lá algumas orientações para que a gente pudesse conversar nessa noite. E se nós estudarmos, se nós colocarmos para nós esses aspectos da realidade espiritual na forma como a doutrina espírita nos traz, já tem um grande consolo. E Kardec pergunta: se eu estudar a doutrina espírita, isso vai me ajudar? E os espíritos dizem: olha, muito mais do que se você não tivesse informação nenhuma. Você vai chegar aqui com muito mais informações, com uma realidade muito mais palpável na sua consciência do que se você não as tivesse. Então, a doutrina espírita é capaz de nos auxiliar e ela está à disposição se nós a desejarmos e a buscarmos. Convido a todos para que nós
elevemos o nosso pensamento em oração buscando a Deus, nosso Pai, misericordioso, bom e justo. Buscando ao Mestre Jesus, que é o nosso guia e que nos inspira através dos seus trabalhadores, de todos os trabalhadores que têm como único objetivo nos inspirar e nos auxiliar a nós que estamos hoje matriculados no planeta Terra, vivenciando todas as dificuldades desse período de transição. Que nós possamos nos manter firmes e rigorosos dentro daquilo que representa para nós o nosso norte magnético e espiritual. Que a nossa bússola do bem esteja sempre orientada para o Cristo. Que nós não nos equivoquemos com convites e com tentações, com potencial de nos desviar, seja de nós mesmos, seja da coletividade. Que possamos nos reunir sempre que possível para colocarmos para nós mesmos essas lições, para debatermos, para nos esclarecermos, para nos inspirarmos e para nos apoiar mutuamente, de modo que todos nós possamos realizar em nós a tarefa do Espírito. Que nós possamos trabalhar as nossas vontades, possamos trabalhar as nossas orientações, possamos investir o tempo que temos em nós mesmos e no bem, que sempre será o nosso juízo aonde estivermos. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.